Meu irmão, minha irmã, bom dia, graça e paz. É uma alegria muito grande estar falando com cada um de vocês nessa manhã de domingo, estar mais uma vez conduzindo ao estudo da nossa IBV. Antes de começarmos, eu quero convidar a cada um de vocês a, nesse instante, a fechar os seus olhos para que nós possamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado, porque mais uma vez as suas misericórdias se renovaram sobre a minha vida e a vida de cada irmão que nos assiste nessa manhã de domingo. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos o privilégio de estudarmos a sua santa, poderosa e bendita palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor enviaste a este mundo o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar naquela cruz, o Calvário, e lavar e redimir todo o nosso pecado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos dá, nos concede, muito além daquilo que pedimos ou necessitamos. Senhor Deus, que o Senhor possa me usar nesta manhã de domingo, a fim de que toda a palavra que saia da minha boca venha do teu coração. Que o Senhor possa abrir no nosso entendimento, que cada irmão que está nos assistindo possa entender e compreender a mensagem preparada pelo Senhor nesta manhã para as nossas vidas. É isso que eu peço no sagrado nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema desta lição é arrependimento e perdão. Como é bom, meus irmãos, ser perdoado. É assim que eu começo a minha fala no dia de hoje. Como é bom nos vermos livres, nos sentirmos livres do pecado, do fardo, do peso que o pecado causa nas nossas vidas. Mas para isso, meus irmãos, é necessário nos arrependermos. É necessário reconhecer e confessarmos os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas a Deus. E quando eu falo sobre arrependimento e perdão, não tem como se referir ao Salmo 51, um salmo belíssimo escrito por Davi, pelo rei Davi, num momento de angústia, num momento de turbulência da sua vida. Um momento que Davi estava afastado da presença do Senhor. Mas um salmo também, meus irmãos, que nos demonstra Davi reconhecendo, se arrependendo de uma forma genuína e novamente voltando à presença do Senhor. Por isso, meus irmãos, nesta manhã eu convido a vocês a abrirem a sua Bíblia neste instante para que nós possamos proceder à leitura do Salmo 51. O versículo 1 nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que me amas a verdade no meu íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como isótopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão os daria. Tu não se deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Fazei o bem a Sião
segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então guardarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Meus irmãos, é necessário que entendamos o contexto dessa história. Saul, o primeiro rei de Israel, apresentou um perfil que o povo desejou no seu líder. Mas foi uma grande decepção. Deus disse que escolheria um sucessor de Saul, um homem que lhe agradaria. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, os versículos de 13 a 14. O homem que Deus designou surpreendeu o povo e a sua própria família, pois não teve a aparência de um grande rei e guerreiro. Deus, porém, avaliou o coração e não a estatura de Davi, e disse que esse filho de Jessé era homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Atos 13, 22. Mas Davi, meus irmãos, foi um homem também imperfeito, dos quais já viveram nessa terra. E um dos pecados notáveis de Davi foi o caso com Batseba, que levou à morte do marido dela, Urias, quando na sua tentativa, Davi tentou ocultar o adultério e ele foi frustrado. Davi violou os princípios do casamento e, pior ainda, a aliança com o próprio Senhor. Ele desrespeitou pelo menos 3 dos 10 mandamentos que Deus havia revelado ao povo de Israel. Talvez nenhuma outra passagem do Antigo Testamento descreva com tanta clareza o genuíno pecador arrependido que confia no poder de Deus para perdoar e restaurar, como relato da experiência de Davi. O que ainda distingue Davi, meus irmãos, do seu predecessor foi o comportamento depois de ser confrontado com seu pecado. Deus mandou o profeta Natã para repreender Davi, e este admitiu seus crimes sem oferecer nenhum argumento para explicar os seus atos. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, segundo Samuel 12, 13. Com o coração quebrantado, ao compreender o grande pecado que cometera contra Urias e Batseba, e abatido pelo peso da culpa, Davi clama a Deus por misericórdia. Neste clamor não há desculpas, não há apologia, nem tentativa de justificar, nenhuma queixa contra a justiça da lei que o condenava. Com humildade, meus irmãos, Davi culpa a si mesmo e a mais ninguém. Em circunstâncias paralelas, Saul tentou justificar os seus erros e se preocupou com a sua imagem diante do povo. Davi simplesmente, meus irmãos, admitiu o seu pecado e deixou com Deus a decisão sobre o seu castigo. O Salmo 51, um dos mais profundos hinos já compostos, revela o coração de Davi, depois de admitir as suas transgressões. O Salmo começa com um apelo ao Senhor por perdão, nos versos 1 e 2, seguido pela confissão de culpa do rei de Israel diante do justo Deus, versos 3 a 6. Embora Davi tenha pecado com Batseba, Davi disse que tinha pecado contra Deus. Isso está lá no versículo 4. Quando alguém rouba, assassina ou calunia, é contra alguém, uma vítima. De acordo com os ensinamentos bíblicos, o sexo extraconjugal não é aceitável. No caso de Davi, um homem foi assassinado e um bebê morreu. Todo pecado nos faz mal e aos outros, mas em última instância ofende a Deus, porque o pecado em qualquer forma é uma rebelião contra o modo de viver de Deus. Quando tentado a fazer algo errado, lembre-se, meu irmão, lembre-se, minha irmã, de que estará pecando contra Deus
E isso pode ajudá-lo a permanecer no caminho certo. O desejo mais urgente de Davi neste salmo é a restauração da comunhão com Deus. Afastado do Senhor por causa do pecado, ele está espiritualmente morto. Mais do que qualquer outra coisa, Davi queria voltar à intimidade com seu Criador. Ele implora ao Senhor pedindo a purificação que permite a volta da alegria de andar na presença de Deus. Versículo 7 ao versículo 12. Esses versos contêm algumas das mais ricas passagens das Escrituras. Primeiro, Davi comunica novamente seu desejo de ser perdoado. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, no versículo 9. Mas ele sabe que o perdão precisa ser acompanhado pela renovação do coração, a restauração do amor e da vontade de agradar ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 10. Meus irmãos, que verso lindo, maravilhoso. E Davi aqui está pedindo de uma forma aberta um espírito constante. Davi roga por um espírito firme em sua fé e, portanto, constante na obediência a Deus. O salmista deseja uma natureza mental e moral totalmente nova. Davi sabe que está sendo perdoado e voltando a viver com a vontade de Deus. Voltaria à comunhão com o Senhor. Não me repulses da tua presença, nem me retires o seu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Versos 11 e 12. Somente na presença de Deus, meus irmãos, é que se encontra a verdadeira felicidade. Não há outro caminho, não há outra opção. Somente a presença de Deus nos produz a felicidade verdadeira. A verdadeira felicidade para a vida toda. Não foi apenas por benefício próprio que Davi ansiava voltar a andar com Deus. Ele também desejava servir ao Senhor e servir aos outros homens. Sua boca seria usada para glorificar o nome do Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Verso 15. Quanto aos homens, Davi escreveu sobre os seus planos de proclamar a palavra de Deus. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e aos pecadores se converterão a ti. Versículo 13. Davi, meus irmãos, viveu sob a lei do Antigo Testamento, na qual Deus exigia sacrifícios de animais quando os homens pecavam. Esse rei de Israel, porém, compreendeu a mensagem espiritual mais profunda por trás dos sacrifícios, pois não deseja sacrifícios, senão os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são os espírito quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Versos 16 e 17. Davi, meus irmãos, estava verdadeiramente arrependido do seu adultério com Batseba e por ter assassinado seu marido. Ele sabia que a sua ação tinha ferido muitas pessoas. Mas por que Davi se arrependeu desses pecados? Deus misericordiosamente perdoou. Nenhum pecado, meus irmãos, é tão grande para não ser perdoado. Se você sente que nunca poderia se aproximar de Deus por algo que fez terrível, você está enganado, porque Deus pode e vai perdoá-lo de qualquer pecado. Enquanto Deus nos perdoa, porém, Ele não apaga as consequências naturais do nosso pecado. A vida e a família de Davi nunca foram as mesmas como resultado daquilo que ele havia feito. Uma das grandes características, meus irmãos, da nova criatura em Deus é o desejo pela santidade na nova vida, pois os efeitos escravizadores do pecado já não são mais tão aprisionadores como antes. Meus irmãos, finalizando, eu quero deixar
5 lições que eu aprendo sobre este salmo. Primeiro, mesmo pessoas que procuram agradar ao Senhor, tropeçam. Segundo, Deus está disposto a perdoar o pecador arrependido. Terceiro, a comunhão com Deus vale tudo. Quarto, não devemos buscar essa comunhão apenas por benefício próprio. Quinto, devemos nos dedicar à honra e glória do Senhor. E o sexto, nossas bocas devem ser utilizadas para proclamar a mensagem da salvação aos outros. Meus irmãos, que possamos aproveitar as lições de Davi na nossa vida. É este o meu desejo, que o Senhor possa nos dar um abençoado domingo e que possamos desfrutar de todas as maravilhas que Deus nos concede, que sejamos fiéis, obedientes e que possamos nos arrepender e pedir o perdão de Deus quando cairmos em falha. É isso que eu tenho pedido no meu coração a todos os dias. É isso que eu peço que cada irmão tenha na sua vida. Um bom domingo a todos, a paz do Senhor, até a próxima.